A busca por emprego é uma das demandas do Dia da Consciência Negra. No Jornal da Manhã, reportagem de Matheus Meirelles. Além da recolocação, a inclusão no mercado de trabalho é a pauta mais urgente para pretos e pardos no Brasil. É o que indica a pesquisa Consciência entre Urgências, Pautas e Potências da População Negra no Brasil, do Google. Essa comunidade representa 55,8% dos brasileiros, mas apenas neste ano alcançou a maioria em cursos de ensino superior nas instituições públicas. E quando os pretos e pardos conseguem concluir os estudos, a inclusão no mercado de trabalho torna-se a principal dificuldade. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 64,2% dos desempregados são pretos e pardos. Apesar das dificuldades, muitos afro-brasileiros passaram a se virar, explorando a própria cultura. Por meio do empreendedorismo, muita gente passou a abrir e-commerces, produzir conteúdo e oferecer serviços específicos para a comunidade negra. É o caso de Tiago Francisco, de 32 anos, que é designer gráfico e abriu uma loja online chamada Nós é Preto. Segundo ele, além de vender, o objetivo é promover cultura. A ideia é levar conhecimento, informação, empoderamento e disseminação da cultura afro. Nós fazemos esse tipo de trampo nas redes sociais. Lá nós fazemos as nossas pesquisas, nossos posts e nossa comunicação direta. Lá nós fazemos os nossos posts relacionado a essas pessoas, a esses ícones negros, a essas pessoas que fizeram parte desse movimento negro de justiça e liberdade. A loja de Tiago Francisco recebe cerca de 500 pedidos por ano. O gerente de marketing de conteúdo do Google, Rodrigo Maceira, destaca o descontentamento da população negra com marcas tradicionais. 9 entre 10 negros acham que a data do dia 20 de novembro é uma data importante para relembrar heróis e heroínas do movimento negro. Então, sim, a data é super importante para a população negra. Apesar da data ser muito importante, a população negra acha que as marcas, em geral, são oportunistas nessa época do ano. Elas poderiam aproveitar esse momento de uma outra maneira. Rodrigo Maceira ressalta que o racismo estrutural e institucional é a segunda pauta que merece mais atenção para pretos e pardos, de acordo com o estudo. Para ultrapassar essas barreiras, a comunidade desenvolveu maneiras de estimular o consumo e a prestação de serviços para que o dinheiro circule entre negros, movimento conhecido como Black Money, dinheiro preto em tradução livre. O doutor em desenvolvimento econômico e professor da Faculdade Casper Libero, Jefferson Mariano, afirma que a iniciativa é fundamental para reduzir a desigualdade. No caso da população negra, o crédito é praticamente vedado porque as garantias que são colocadas, elas são muito elevadas. E aí praticamente elimina a população negra da possibilidade de acessar essas ferramentas. Então o Black Money tem essa especificidade, tem essa possibilidade de trazer a população negra não só para acessar os mecanismos de crédito, mas também para colocar produtos no mercado, para disponibilizar serviços no qual a população negra possa acessar. E aí esse passa a ser um ponto importante. De acordo com a síntese de indicadores sociais realizada pelo IBGE, neste mês, novembro de 2019, trabalhadores brancos recebem 45% a mais do que pretos ou pardos. A comunidade negra está concentrada em setores que tradicionalmente pagam menos, como agropecuária, construção e serviços domésticos. Bruno Garchagen, esse ainda é um passado que o Brasil não acertou as contas e dificilmente vai acertar, mas é um dia importante para se lembrar, para se discutir esse assunto? Para se discutir, mas discutir com dados, sem ideologia. Esse assunto foi convertido num instrumento de discussão ideológica que só faz atrapalhar. Há muitas dimensões a serem tratadas a partir dessa reportagem. Tiago, e você que nos ouve e nos vê, porque, primeiro, do ponto de vista econômico, essa diferença que existe entre trabalhadores brancos, vamos botar entre aspas, e negros, que não são só negros, são pardos também. Então, essas pesquisas têm um problema de fundo, porque colocam no mesmo grupo tanto pardos quanto negros. Mas há uma diferença em termos salariais que, quando você calcula na média, conduz a uma conclusão equivocada. Se há uma grande massa de pessoas pardas e negras
que tem uma baixa qualificação e você compara esse grupo da sociedade de baixa qualificação com outro grupo da sociedade com uma qualificação mais alta, seja do ponto de vista escolar ou da própria profissionalização, claro que você vai ter uma diferença salarial. Os trabalhadores com maior qualificação, a tendência é que tenham empregos melhores, tenham uma remuneração maior. O que seria interessante comparar seria dentro desse grupo dos pardos, dentro do grupo dos negros, dentro do grupo daqueles que chamam de brancos, da mesma qualificação, qual é e se existe algum tipo de diferença salarial. Então, você tem que comparar grupos que têm a mesma qualificação para a gente ter um resultado real. Aliás, ontem, no Pânico, o professor Paulo Cruz falou exatamente disso, quando ele é professor da rede pública, quando estava tratando dessas diferenças salariais. E economista Thomas Sowell, o economista americano, Walter Williams, também outro grande intelectual americano, ambos negros, ambos professores, ambos bem-sucedidos. Tem vários vídeos no YouTube que eles tratam dessa dimensão do problema de qualificação que vai resultar numa diferença salarial. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu já antecipei, é quando você coloca numa pesquisa o grupo como sendo um grupo de negros, sendo que há ali negros e pardos. E quando se fala branco, a concepção que nós brasileiros temos de branco é completamente diferente de outros países, como os Estados Unidos, por exemplo. O branco nos Estados Unidos é um caucasiano, de pele clara, tem todas aquelas características, o que não é o nosso caso. Mesmo aqueles que são apontados em pesquisas como essa, como sendo brancos, em países como os Estados Unidos, nem seriam considerados, pelo menos uma parte desse universo. Do ponto de vista histórico, e aí uma influência positiva, não só para os negros, mas também para os brancos, ou seja, uma influência positiva para toda a sociedade, seria, numa data como hoje, a gente buscar e celebrar os grandes heróis da pátria, aquelas figuras que foram fundamentais para a nossa história, para a construção do Brasil, como Antônio Pereira Rebouças, pai do André Rebouças, duas figuras fundamentais, Visconde de Jequitinhonha, o primeiro diplomata negro do Brasil, Machado de Assis, Lima Barreto, Barão de Guaraciaba, enfim, você tem uma série de negros que foram fundamentais. Henrique Dias, herói da pátria, fundamental na expulsão dos holandeses, foi premiado com 2 altas condecorações na sua época pelo governo português. Enfim, você tem uma série de personagens da história, homens negros que deram uma contribuição valiosa para o país, e são essas figuras que têm que ser celebradas, são essas figuras que têm que servir de referência para que a gente saia dessa discussão rasteira de dívida histórica, essa discussão rasteira que ideologiza um assunto tão importante. A escravidão no Brasil aconteceu, foi uma infâmia, como toda a escravidão ao longo da história da humanidade. Em vários países diferentes, brancos foram escravizados também. Então, o episódio da escravidão é um episódio que, em todos os países, inclusive no Brasil, é um episódio que tem que ser, a gente tem que extrair lições a partir dela. Agora, se a gente fica nessa discussão de dívida histórica, como é que vai acontecer? Como é que a gente faz, por exemplo, com o Barão de Guaraciaba, que era um barão, um homem negro, um barão condecorado, tendo uma celebração formal do ponto de vista da condecoração, era barão do Império, recebeu do imperador o título de barão, era negro, era grande produtor, tinha fazendas, tinha escravos. Como é que se faz com relação a isso? A história brasileira é muito mais complexa do que aquilo que a gente infelizmente aprende na escola, uma tentativa de enquadrar a nossa realidade e a nossa história num esquema ideológico que divide ricos e pobres, opressores e oprimidos. Isso tem que acabar.